Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 44º estudo bíblico conectados com a palavra do ano de 2025, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com todos vocês nesse momento, nesse 44º estudo bíblico conectados com a palavra do ano de 2025. Estudaremos na nossa 44ª aula de hoje sobre a natureza humana. Iniciando a nossa 44ª aula de hoje, estudaremos sobre a natureza humana. Introdução: o que é a natureza humana? Refere-se ao modo como o ser humano foi criado e como ele se relaciona com Deus. Vamos agora para o segundo tópico da nossa aula de hoje, onde no segundo tópico da nossa aula de hoje vamos falar sobre características da natureza humana, que são divididas em 7, que são: primeiro, imagem de Deus; segundo, liberdade de escolha; terceiro, inclinação ao pecado; quarto, dualidade, corpo e espírito; quinto, necessidade de redenção; sexto, capacidade de amar; sétimo, vulnerabilidade e finitude; e em último, potencial e transformação. Em relação à imagem de Deus, os humanos foram feitos à imagem divina. Você pode ver isso lendo lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Em relação à característica da liberdade de escolha, Deus deu ao homem a possibilidade de obedecer ou desobedecer. Você lê isso lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19 e o 20. Em relação à característica da inclinação ao pecado, introduziu uma tendência ao egoísmo, à injustiça e à desobediência. Você pode ler isso lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, e em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Em relação à característica da dualidade, corpo e espírito, somos seres físicos que também habitam um corpo mortal e, ao mesmo tempo, um espírito que busca Deus. Você pode ver isso lendo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 44 ao 49. E em relação à característica da necessidade de redenção, por causa do pecado, a humanidade precisa da graça salvadora. Você pode ver isso lá em João, capítulo 3, versículo 16 e 17. E em relação à característica da capacidade de amar, o amor sacrificial é o mandamento central que demonstra natureza. Você pode ver isso lendo 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 7. E em relação à vulnerabilidade e finitude, a vida humana é breve e limitada. Você pode ler isso lá em Salmos 90, versículo 12. E em relação ao potencial de transformação, a natureza humana pode ser renovada, recebendo nova identidade e propósito. Você pode ler isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos agora para a conclusão da nossa aula de hoje. Mas o que nós aprendemos com essa aula de hoje sobre a natureza humana? Nós aprendemos que a natureza humana refere-se ao modo como o ser humano foi criado e como ele se relaciona com Deus. E nos ensina também sobre as características da natureza humana, que são imagem de Deus, liberdade de escolha, inclinação ao pecado, dualidade, corpo e espírito,
necessidade de redenção, capacidade de amar, vulnerabilidade e finitude e potencial e transformação. Então essa foi a nossa 44ª aula de hoje do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra, onde na aula de hoje nós aprendemos sobre a natureza humana. E espero que esse conteúdo de hoje tenha sido um conteúdo de relevância para todos vocês que acompanharam mais uma aula do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra. Que Deus abençoe a todos e espero contar com todos vocês na nossa próxima aula, que será a aula 45 do nosso estudo bíblico Conectados com uma Palavra, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.